Vamos dar seguimento na sala de hoje sobre os ossos. Bones, se fosse em inglês. Ok? A gente falou dos músculos semana passada. Vamos falar dos ossinhos agora. Então vamos lá. Os ossos, na verdade, né, eles fazem parte de um tecido, que é o tecido ósseo, que tem a função de sustentar, proteger, fixar nos músculos, formar sangue e reservar íons. Então, assim, é óbvio que algumas funções ficam mais simples da gente entender. Pô, o esqueleto, né, os nossos ossos, eles vão ajudar na nossa sustentação, eles vão proteger nosso corpo, né? Os músculos vão estar fixados aos ossos, né? Eles vão ajudar a formar a formação da formação do sangue, a gente vai ver na medula, por exemplo, né? E vão reservar também algumas substâncias minerais, tipo cálcio, tipo fósforo, tá bom? Então os ossos, o sistema ósseo, né, sistema esquelético, como você quiser chamar, ele vai ter todas essas funções, tá? O osso, então, né, ele é constituído de uma medula óssea, que é uma estrutura mole presente no interior dos ossos. E tem medula óssea de dois tipos. Eu tenho uma medula óssea que ela é amarela, que é constituída por gordura, tecido adiposo, e eu tenho a medula óssea vermelha, que vai produzir as células do sangue. Então as células do sangue elas são produzidas a partir dessa constituição de dentro do osso, ok? Que é a medula óssea vermelha. É da onde vão surgir as células que a gente tem no sangue, que a gente estudou já há algum tempo atrás, tá? E aí, como é que a gente vai dividir o esqueleto? Olha só que loucura. O esqueleto humano adulto, ele tem cerca de 206 ossos. Coisa pra caramba, né? A gente vai ter que decorar o nome dos 206 ossos. Imagina? Não, claro que não. Eu vou falar o nome de alguns ossos, eu vou mostrar alguns mais principais e tal, mas a gente não vai ter como decorar. Eu não sei o nome dos 206 ossos, por acaso, tá? Só pra você saber. Então também você não vai precisar decorar. Agora, a gente divide o esqueleto em duas partes. Eu tenho o esqueleto axial, né, que é composto aí, ó, por cabeça, pescoço e o tronco, né? Então, ó, axial, né, tá no meio aqui, ó, cabeça, pescoço e a parte do tronco aqui da frente. Do tronco, né, não da frente, mas do tronco. E eu tenho o esqueleto apendicular, que é composto pelos membros superiores e os membros inferiores, é o que sobrou, né? Então, são os membros, parte de cima e a parte de baixo, tá? Vamos ver alguns ossos aqui, ó, só pra gente ter isso em mente. Ó. Eu tenho uma visão aqui anterior, ou seja, visão da frente. Então, olha só que legal. Esse meu osso aqui de baixo, né, que vem colado aqui, a gente chama ele de mandíbula. A gente sempre confunde, né, o maxilar, que é essa parte de cima aqui da boquinha, com a mandíbula, que é essa parte de baixo, né? A minha mandíbula é um pouco deslocada, até inclusive, às vezes, ela, quando eu tô comendo alguma coisa, ela volta pro lugar, ela meio que desloca e volta de novo, né? A mandíbula, essa parte de baixo, né? O maxilar, essa parte de cima, e eu tenho vários outros ossinhos, né? Então, por exemplo, eu tenho esse aqui da frente, que é um bem grande, que é o osso frontal. Eu tenho esses dois aqui do lado, que é o temporal, né? Eu vou ter, deixa eu ver mais o que, mais um aqui pra gente ver. Eu tenho os do nariz, né? O nasal, o zigomático, né? Olha uma visão lateral agora aqui, ó, do crânio, né? Essa parte aqui de cima, tá? Então tem a mandíbula, ó como é que a mandíbula é coladinha aqui em cima, né? Então eu vou ter o zigomático, que é esse daqui, né? Eu tenho o nasal, tenho o frontal, que a gente tá assim agora, né? De lado. O temporal, que é esse daqui, da têmpora, né? E o aqui atrás, parietal, e o de baixo, occipital, né? Então tem vários ossos. Vou ter que decorar esses nomes todos? Não. Tô só mostrando pra gente ver que ossinhos que a gente tem, tá bom? Mais uma parte aí da localização. A gente tem a nossa caixa torácica, né? Que você vê suas vértebras, suas costelas, que a gente chama, né? Eu que sou magrinha beça, minhas costelas ficam todas à mostra. Quantas costelas nós temos? 12 pares, né? Então são 12 de cada lado, pensa nisso. Ok? Então são 12 pares de costela. Como que as costelas são organizadas? Ó, eu tenho 6 costelas que a gente chama de verdadeiras. Por que elas são verdadeiras? Porque elas estão diretamente ligadas ao externo, que é esse osso aqui da frente, né? O externo. Então, olha só, 6, certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é que tá aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pares, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, pares de costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas estão diretamente ligadas ao externo.
ok? Eu tenho 4 pares de costelas falsas. Por que falsas? Porque elas se ligam entre si aqui, ó, 1, 2, 3, 4, se ligam entre si para fazer uma ligação única com o externo, por isso que elas são falsas, tá? E eu tenho 2 que são flutuantes, ó, que são essas 2 aqui de baixo, porque elas não se conectam com essa parte aqui do meio, né, com essa parte do externo, tá certo? Então eu tenho a caixa torácica, né, que tem as costelas, o externo, e a coluna vertebral, que é essa parte aqui de trasinha, né? Então vamos lá, ó. Isso tudo eu tô ainda no axial, né? Então eu tenho aqui em cima na cabeça o crânio, que a gente viu, certo? Eu tenho as costelas, o externo, e aqui atrás você vai ter a coluna vertebral, né? Então repara que eu tenho uma visão aí posterior e lateral da coluna vertebral, olha só. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Ó, eu tenho aqui a coluna vertebral. Não fica reparando na minha casa não, tá? Eu tenho a coluna vertebral aqui atrás. Aí eu tenho várias vértebras, né? Isso vai ser interessante para quando a gente for falar daqui a pouco de cifose, lordose, né? De algumas coisas dessas daí. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui essa parte aqui de cima são as vértebras cervicais, que é a sua cervical, né? Tem até um negócio chamado colar cervical, que às vezes a gente bota aqui no pescoço, né? Quando tá com algum problema assim. Então essa parte aqui de cima são as vértebras cervicais. Descendo no tórax, eu tenho as vértebras, torácicas, que estão mais próximas do tórax. Descendo um pouquinho mais próximo lá do bumbum, ficando mais próximo lá do bumbum, eu tenho as vértebras lombares, né, da lombar, por exemplo. A lombar é essa parte aqui de trás, um pouco em cima, né, do bumbum, tá? E aí, indo até o final das vértebras, eu vou ter o sacro, né, e a parte do cóccix, que o cóccix é o último osso, né, lá no seu bumbum, tá? Que era o osso que lá atrás, né, na evolução, na verdade, ele dava origem à cauda. A gente não tem cauda, então a cauda regrediu e ficou no cóccix, que é o ossinho do bumbum. É o ossinho que você sente do bumbum. Eu sei que você está botando a mão aí no seu cóccix, por exemplo, agora, que é o ossinho do bumbum, tá certo? E no esqueleto apendicular, então vamos pelo braço, vamos começar pelo braço, tá? Pelos membros superiores, que fazem movimentos amplos, né? Tem os dedos, que fazem movimentos delicados e precisos. Então, na frente, ó. Aqui eu tenho a clavícula, bem fácil de ver a clavícula, né? Comigo é mais fácil ainda, que eu sou magrinho, ó. Eu tenho a clavícula, perdão, né? Que é essa saboneteira aqui que a gente chama, né? Quem é magrinho sente muito, bota a mão na tua clavícula. Eu tenho a escápula, que é esse osso aqui de trás, a escápula, né? É um ossinho achatado assim aqui atrás, tá? A escápula. Certo? Eu tenho dos dois. Esse é dos dois lados, tá, gente? Pelo amor de Deus. Clavícula, clavícula. E escápula desse lado, escápula desse lado. E aí eu vou pro braço, ó. Aí eu tenho, né, nessa parte aqui do antebraço, eu vou ter o húmero, que a gente chama. E no braço especificamente, o que eu vou ter aqui? 2 ossos, ó. Eu tenho o rádio e a ulna. Como é que eu faço para saber qual dos dois é? Qual é o de cima e qual é o de baixo? Ó, aqui em cima eu tenho um osso, tá vendo? Aqui em cima eu tenho um osso. E aqui embaixo eu tenho outro osso, que não é o mesmo, ó. Bota a mão aqui em cima, no seu osso aqui de cima, bota a mão, ó. Tô até sentindo ele aqui, ó. Calma aí. Tô até sentindo ele aqui, ó. Esse osso aqui de cima, ó. E aqui embaixo eu tenho outro osso, ó. Olha aqui, ó. 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 Aqui tá um osso e aqui tá outro osso. Como é que eu vou diferenciar o que é rádio e o que é ulna? Simples, ó. Levanta o dedão. Quando tu levanta o dedão, tu fica uma antena. Adivinha o nome do osso que tem antena? Rádio. Então esse aqui de cima, que você vê aqui, ó, no punho, né, mais elevadinho, é o rádio, ok? Esse aqui de baixo a gente chama de ulna. Então é rádio de cima, tá? O que fica levantadinho, e a ulna, né? E aí eu vou para os ossos da mão, que tem vários, a gente não vai falar o nome deles todos, né? Mas eu tenho os carpos, os metacarpos, e eu tenho as falanges, que chegam no dedinho propriamente dito. Então é carpo, metacarpo e falange, tá? Gente, de novo, os ossos a gente decora, né? É óbvio que tem esses aqui do sistema apendicular, dos membros superiores e inferiores, esse eu vou cobrar de vocês, porque são poucos, né? Então, clavícula aqui na frente, a escápula aqui atrás, o húmero, rádio e a ulna, né? E aí na mão, carpo, metacarpo e falange.
Quando a gente vai para baixo, olha só, a gente chega lá, por exemplo, no fêmur. O fêmur é o maior osso que a gente tem, é o osso mais longo, o maior osso do nosso corpo, fica na perna, né, na coxa, digamos assim, né, de dois lados, fêmur. Desceu do fêmur, ligando, né, a coxa com a parte de baixo aqui da perna, né, da panturrilha, a gente vai ter a patela, né? E que a tempo atrás a gente chamava de rótula também, a gente chama de patela, que é o osso do joelho. Pensa nisso, bota a mão no teu joelho, ó. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Ih, que loucura. Tu gosta de Jochan? Eu gostava muito. Eu ainda gosto. Então bota a mão no teu joelho aí, é a patela, ok? Descendo a parte de baixo da perna, então, eu tenho de novo dois ossos. A tíbia e a fíbula. Tá ok? Tíbia e fíbula. A fíbula é menorzinho, a tíbia é o maiorzinho. E aí chegando no pé de novo, ó, tarso, metatarso. A diferença do pé e da mão é que na mão é carpo e no pé é tarso, né? Então eu tenho mais próximo da dobradinha aqui do pé os ossos társicos, né? Depois os metatársicos e por último os dedinhos que são as falanges. Tanto os dedinhos da mão quanto os dedinhos do pé a gente vai chamar de falange, tá? Então eu vou, ó, fêmur, patela, que é do joelho, tíbia e fíbula, o tarso, os ossos do tarso, do metatarso e as falanges, tá certo? E aí algumas deformações na coluna, olha só. A gente que vive, eu, por exemplo, minha postura é péssima, né? Eu fico aqui no computador assim, né? Sou todo, quase ninguém consegue ficar assim, né? Bonitinho, retinho, complicado. A gente tem algumas deformações na coluna que podem acontecer. Por exemplo, eu tenho a lordose, que é uma deformação na região lombar, né? Na região lombar, que vai se curvar mais para dentro, né? Então a pessoa fica com a bunda levantada, né? Parece que a bunda da pessoa é empinada, mas não é. É porque ela tem lordose, essa região da lombar ela se curva mais para dentro, tá? Eu tenho a cifose, que é aquela deformação na região do dorso, né, que vai curvar mais para fora. E eu tenho a escoliose. A escoliose é quando o cara deforma para o lado. Vou mostrar as fotos, olha só. Olha aqui, ó. Olha só como é que é na lordose, né? Na lordose, deixa eu ver se em pé fica mais fácil de você ver. Ó, na lordose, parece que... Fazer afastando aqui para tu ver, ó. Na lordose, parece que o paciente fica com a bunda empinada, levantada, né? Porque essa região da lombar vai para dentro, tá? Na cifose, parece que é tipo anão, corcunda, perdão, que o cara fica assim, né? Porque a região aqui do dorso tá mais para dentro um pouquinho, cifose. E na escoliose, ao invés de ficar retinho aqui, quando a gente olha a coluna, ao invés de ser retinho, ela dá uma quebrada pro lado, né? Então, quase todo mundo tem um pouquinho de escoliose, assim. Eu tenho um pouquinho. Quando eu fico parado assim retinho, e alguém olha minha coluna aqui atrás, ela não fica muito retinha, ela é um pouquinho pro lado, tá? E aí vai depender do grau de escoliose da pessoa, se for muito pro lado ou não, isso vai acabar influenciando. Tudo bem? Tá certo? Então são algumas deformações aí na coluna que a gente tem. E aí algumas curiosidades, ó. Você sabia que, por exemplo, os ossos são responsáveis por cerca de 14% da massa do seu corpo? Que o fêmur é o maior osso do nosso corpo, 45 centímetros? Que, com a idade, o número de ossos diminui porque os ossos vão se fundindo. Então, o bebê ele tem mais ossos que o adulto mesmo. Porque ele tem mais ossos e depois eles vão se fundindo, né? Vão se juntando, tá? E o menor osso do corpo humano é o estribo, que está localizado no ouvido interno. O ouvido tem 3 ossinhos, né? Bigorna, martelo e o estribo. Tudo bem? O estribo é o menor deles, certo? E aí botei um exercício para você fazer, tá? Observar a figura e responder, né? Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões. Não é muita coisa não, de verdade, porque é só o nome do osso. Professor, o que tem que copiar? Cara, vou te dizer o seguinte, se você for bom de desenho e conseguir desenhar um esqueleto inteiro, botando os nomezinhos, pelo menos essa parte aqui, pelo menos a parte de cima e a de baixo, vai ser legal. Mas se você não conseguir, faz só atividade, tá? Pode copiar só a atividade e me mandar, não tem problema nenhum, tá? Então não esquece qual vai ser o desafio de hoje, dos comentários. Eu falei alguma coisa. Ah, não sei. Escreve no comentário aí que você viu o vídeo e que você viu eu levantando. Alguma coisa assim. Só pra saber se você tá vendo o mesmo vídeo ou não. Tá bom? Ó, um grande beijo e a gente se vê semana que vem.